Bom, a gente vai falar sobre Peter Singer, alguns discursos dele, o livro A Libertação Animal e por quê, né? Porque também é um autor muito renomado dentro do veganismo, mas ele é anti-veganismo. Ele simplesmente é uma pessoa que vai antagonicamente ao que nós pregamos, porque ele prega bem-estar animal e nós pregamos abolição. Então ele defende um uso e um tratamento dos animais que não cause dor, mas ainda defende que pode ser usado, porque como eles são usados, não vai mudar, então pode usar. Mas não pode machucar, não pode sofrer. E a gente vai questionar, porque o veganismo é, mesmo que não sofra, os animais não podem ser usados, não podem ser objetificados, para nenhum fim. E como ele foca em sofrimento, né, crueldade com animais, não o fato de simplesmente usá-los, né, não simplesmente vê-los como objetos, mercadorias, produtos, escravos. Como ele foca no ato de ser cruel, de causar dor e sofrimento, parece que ele está sendo sempre a favor dos animais. Só que não, porque quando ele lança um livro chamado Libertação Animal, e esse livro se torna uma das maiores referências no estudo da ética animal, né, acadêmica mais legítima, a mais legitimada. E é considerado uma referência sobre veganismo, né? Literalmente se chama Libertação Animal. E é contra a libertação animal porque ele foca, eu sou contra o sofrimento animal, sem parar. E aí um pouquinho aqui ele fala o quê? Mas se não tiver sofrimento, não tem problema usar. Ou então se isso for diminuir o sofrimento num cálculo de eventos, aí tudo bem, ser um pouco injusto. Ele começa a relativizar a ética básica, né? Quando a gente observa assim que ele chega ao absurdo da permissibilidade com zoofilia, né? A gente vai falar mais pro final sobre isso aqui. E ele se tornou muito uma referência dentro do veganismo pelo tom dele, pelo, né, assim, pelo que ele se propõe. Ele ainda usa um termo que se chama especismo, que fala sobre o tratamento da espécie e ainda é sobre o sofrimento animal, que é contra o que o veganismo preza, portanto. Então, quando ele usa esse termo, ele está diluindo o foco que é sobre essa objetificação, né, como a gente vê os animais no geral. E aí ele vai falar que existe uma diferença de espécie e o maior problema é esse, a gente não mede o sofrimento. Eu não sei o sofrimento da abelha, eu não sei o sofrimento do gato, e justamente são sofrimentos diferentes. Eu não sei o da V. O meu a gente não consegue medir o sofrimento. Como é que eu vou saber se está sofrendo menos ou mais? Se nós duas passamos pela mesma situação, exatamente a mesma situação, não vai ser a mesma experiência. São duas pessoas, são duas... Gente, então, não dá pra comparar. E vai ser ofensivo, né? Qualquer comparação desse tipo. E o foco não pode ser por isso em sofrimento. É simplesmente isso. As duas estão sofrendo uma injustiça. Pronto, pra que mais a gente precisa comparar? Ela sofre mais e ela sofre pra mais. Pra que isso? Então... Agora, a não ser que a gente tá falando de um dilema, que é uma situação extraordinária. Se a gente ficar falando de exceção, gente, aí tudo é permitido, entendeu? Então não faz sentido. A gente tem que, né, ter um pouquinho de bom senso, assim, de nuance. Então, se tem um dilema, né, alguém tá com um tempo reduzido, recurso reduzido, a pessoa vê nós duas em perigo e ele só pode ajudar uma das duas, não quer dizer que valoriza uma mais que a outra, se ajudar. Vai fazer uma escolha ali, baseado no que dá para fazer, né? Mas isso não quer dizer nem que a pessoa desconsidera a outra, né? Que aí é o problema de quem acha que, quando a gente critica especismo, como se a gente fala assim que uma espécie tem mais valor do que outra, no sentido como se a que tem menos valor não tivesse valor, ou pudesse ser explorada. Não, a gente é vegana, a gente é contra a exploração de animais. Acabou. Agora, especismo a gente não gosta, não é porque a gente é como é que é? Anti-especismo? Meu Deus, a gente é especista, né? A gente é, todo mundo é. Agora, se alguém vai salvar um inseto em vez de um bebê, por exemplo, numa situação de um dilema, essa pessoa tem que ser levada ao psiquiatra, na minha opinião. Eu também acho. E essa é a questão do especismo, porque o foco do problema não é o tratamento diferente de espécie. Inclusive, é um termo que vem bem depois do veganismo. O veganismo vai falar, não pode usar o animal dependente. Agora, é óbvio que existem diferenças de espécie. A espécie humana, por exemplo, é uma espécie privilegiada. E aí a gente vai comparar um bebê com uma abelha, a gente vai comparar uma abelha com um gato. Então, se a gente fizer essas comparações, a gente vai ficar caindo em algumas subjetividades que vai ficar gerando discussões e discussões que não vai resolver esse problema. Porque eu sou contra a exploração de abelha. Mas eu não vou salvar uma abelha na estrada como eu salvaria um caranguejo, talvez. Não, e vai ter gente que vai te chamar de cruel por isso. É sobre valor moral, é sobre vulnerabilidade. Existem algumas espécies que são mais vulneráveis, do tipo uma que está em extinção, por exemplo. A gente tem que saber como lidar com ela. Agora, a gente não pode subjugar, objetificar, e esse que é o problema. Então, uma pessoa que nem o Peter Singer, que defende bem-estar animal e não a libertação deles, não a total emancipação da mentalidade opressora humana, se ele pega um termo para ficar usando para falar de espécie,
é muito evidente o que está fazendo no movimento, que já foi muito bem fundamentado antes de especismo. Está diluindo a causa, porque a gente está fazendo discussão de consequência. É um efeito. O tratamento que a gente tem com os animais é um efeito, varia. Ah, porque cachorro é amado. Subjugado, extremamente subjugado. É um desrespeito com os animais, tipo cão e gato. A gente sempre fala isso. Por que ele popularizou o especismo? Porque ele se tornou uma autoridade acadêmica sobre ética animal, né? Ele foi professor, eu não sei se ele ainda é, mas a maior parte da vida foi professor universitário. E ele estabeleceu essa autoridade, né, para falar de animais. Só que todo o viés dele é o que a gente chama de utilitarista, que é esse cálculo de sofrimento e dor sem parar. Então, assim, se eu tiver que matar um animal para salvar 9, tá certo, sabe? E a gente entende que pode acontecer uma situação dessa muito louca na vida, né? Ok. Mas não é uma situação comum. Então, para que a gente está falando disso exatamente? Parece que cria uma permissibilidade para pensar assim... não é errado matar um animal, né? Tipo assim... Desde que não sofra. Se for para aliviar um sofrimento futuro que... Porque eu penso assim, numa situação realista, as coisas mudam tanto que se alguém me ameaçar falando, olha, você vai escolher, ou você mata um, ou eu mato esses 9 aqui. Eu não posso confiar nessa pessoa, no que ela está falando. Eu não vou matar um porque eu estou confiando que ela, assim, não, ela com certeza vai matar 9. Eu não posso. Então a vida real vai muito além desses cálculos filosóficos, esse é muito comum na filosofia acadêmica, né? No utilitarismo. Agora, um bom exemplo de utilitarismo seria, por exemplo, quando a gente apoia as campanhas de castração de animais de rua, em situação de rua. Porque, nesse caso, né, que chega a ser bem invasivo, né, é uma mutilação, entre aspas, mas pelo menos tem ficado cada vez melhor, assim, cada vez... menos, dolorosa, né, enfim, o processo, cada vez o corte é menor e tal, super legal. Mas o ponto principal não é simplesmente uma mutilação e tal, é tirar um órgão ali que vai evitar sofrimento real desses animais. Isso é comprovado com números, com estatística. Né? A Holanda chegou a erradicar o problema, né, dos animais, dos cães em situação de rua, com a castração. Então a gente tem evidência que funciona, que realmente reduz o sofrimento de dezenas, centenas de milhares de animais. Ok. Agora, gaiola maior ou livre de gaiola, mas para continuar num galpão lotado, ou então, tudo bem, vai para um campo maior, mas aí, de qualquer maneira, está sendo explorado, está sendo só alimentado para ser morto, está sendo explorado, ou então, né, está ali com um interesse de quem humano. É dono, não do animal. Né? Ele é cuidado para gerar lucro para o proprietário, não pelo bem dele, né? Ele vira só uma função mesmo, né? E o Singer, ele defende chega ao ponto de substituibilidade, alguma coisa do tipo. Que é quando ele fala que se morre um indivíduo, mas vem em outro lugar, dá no mesmo. É por conta, né? O animal é um número, não é um indivíduo. Ele não trata o animal como sujeito. Exato. Que é tipo do utilitarismo que vai além, né? Exato. Do sensato, que é com evidência. Porque o veganismo é isso, não tem um além. É assim, eu rejeito exploração animal, eu não objetifico o animal, independentemente de qualquer resultado que seja. O veganismo a gente não trabalha com cálculos matemáticos, né, de resultados, não, a gente simplesmente respeita, não objetifica e pronto. É um conceito deontológico. É como a gente pensar, por exemplo, nas crianças que são exploradas, né, com trabalho escravo, e eu falar assim... Eu vou lá no Congo, que seja, né, e falo, gente, vamos, por favor, tem que, sei lá, lavar a mão da criança depois que ela sai daqui do trabalho, entendeu? Tem que dar mais comida para ela, ou, enfim. Eu tô defendendo que aquela criança se emancipe? Não, eu tô defendendo que ela fique bem ali naquele ambiente, naquela situação que está explorando ela. Então não tem como a gente, como vegano, que não enxerga animal como recurso, defender que ele seja tratado como recurso, só que de uma maneira menos agressiva, para não se sentir culpado de estar fazendo. É sempre sobre culpa humana, sabe? De a pessoa se sentir confortável de, ele não sofreu, então pode até matar. E aí é interessante porque essa linha de pensamento coloca o animal como se tudo que ele sentisse é prazer e dor. Não existisse subjetividade ali, sabe?
Por exemplo, porque se eu prendo um cachorro, por exemplo, e eu dou comida para ele, dou água, eu abrigo ele da chuva, né? Ele até pega um pouquinho de sol. Mas eu boto ele num espacinho assim. Eu não estou explorando ele, não estou objetificando ele de qualquer maneira. Estou. Mas não necessariamente estou sendo cruel. Ele pode ter depressão, ele pode desenvolver um monte de questões, mas que sem dano aparente, assim, sem eu ter encostado a mão nele uma vez de maneira grosseira. E assim, é interessante, porque quando a gente vê o Singer relativizando zoofilia, aí que a gente vê o nível disso, assim, porque ele chega a falar como se essa relação, não é um abuso, é uma relação, pudesse ser mutualmente beneficiária, assim, pudesse dar benefício mútuo para o humano e para o animal, porque não fez ele sofrer em nada e talvez ele até parece que gostou. Gente, esse é o problema de não respeitar a deontologia, de falar assim, existe o que é correto e errado sempre, sim. Às vezes, mutilar um animal, por exemplo, na castração, faz sentido, em todo sentido, para reduzir o sofrimento deles e melhorar a qualidade de vida de todos eles. A situação pede. Agora, pegar e falar, só existe isso. É só cálculo de sofrimento e bem-estar animal. E não falar assim, não, tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Eu não posso violar sexualmente, por exemplo, uma cachorra com um propósito que não seja muito claro. Uma operação para tirar né, para deixá-la estéril é uma coisa. Agora, uma violação sexual por prazer, por exemplo... Seu, né? Não benefício da cachorra. Mas... Gente, Peter Singer fala isso. Ele fala que pode ser 2 vezes no espaço de 20 anos. Em 2001 e em 2023, só 2 anos atrás. Ele sempre defendeu isso. Então, assim, da primeira vez um texto da autoria dele e depois um texto de um pseudônimo, que pode ser dele ou qualquer outra pessoa, né? É autoria indefinida, mas que é ainda pior. O último que ele mostrou é ainda pior do que o de 20 anos atrás. Ele é contundente. Explorar, eu vou até pegar aqui, o que chama Sexo com Animais é um tabu social muito poderoso, é uma coisa que o próprio Singer fala no texto dele de 2001, ele chama a zoofilia de tabu, se refere como um tabu, né? E aí esse cara aqui com o pseudônimo, né, ele ainda fala, eu só vou pegar aqui a introdução do artigo do cara, que assim, no primeiro parágrafo só, só tem 6 linhas o parágrafo, ele fala que é um tabu social poderoso, ele chama de orientação sexual, junto com necrofilia e pedofilia, ele chama de orientação sexual, e ainda fala explicitamente, de fato não há nada de errado em ter sexo com animais. Não é uma prática sexual inerentemente problemática. Isso o que ele considera isso? Não é uma prática problemática em si, só se tiver sofrimento, só se tiver crueldade, só se for com força, só se o animal der um gritinho, só se ele fizer assim. Só se ele sofrer. Só se ele aparentemente rejeitar. É isso que o Peter Singer fala nos textos dele também, essa questão. Eles tratam consentimento como se fosse assim, não estou fazendo nada, então consentindo. Gente, consentimento informado, que é a questão, não é só consentimento. Né? Se uma criança não deixa você pegar nela assim, você realmente não deve. Mas você não deve nem se ela pegar não a qualquer perceber. momento. Porque... Entendeu? Você vai falar assim pra criança. Porque ela pode deixar sem querer também. Na verdade, ela pode não estar entendendo nada. Ela pode entender, ter medo e não reagir. Ela pode reagir e ser entendida, mas ela não tinha nem que reagir. E a questão ela pode simplesmente não estar compreendendo o que estão fazendo com ela. A gente não sai pegando em humanos com deficiência mental, em animais não humanos, em crianças. A gente não sai, e nem adultos que podem consentir, a gente pode sair pegando. E nem idosos que também não têm essa capacidade de consentimento, Exato. Que são também, às vezes, violados de formas absurdas e são indivíduos, né, que não podem dar consentimento informado. É isso que a gente está falando. Não podem entender as consequências do consentimento deles. E aí não pode usar. Né? Você não pode simplesmente pegar o corpo, fazer o que você quiser pelo seu interesse.
fazendo um cálculo de uma projeção de sofrimento e bem-estar que você quer. Isso é tremendamente narcisista. Então como é que um cara que defende isso, ele é aclamado na nossa causa, no mundo vegano, convidado para lugares para palestrar? Pô, ele foi no VegFest recentemente agora, em 2025. É como o Rubem falou, né? O Vegano Curioso, né? Que é um ativista excelente aí, ele falou, é como se a gente visse um pedófilo como uma autoridade no movimento contra a escravidão infantil, sabe? Um cara que fosse permissivo com pedofilia fosse autoridade no movimento de direito infantil. É absurdo, gente. É pavoroso. E não só, né, aclamado, porque a gente pode até ter, inclusive, casos de pedófilos que estão aí trabalhando com tráfico infantil e pagando de ONG proteção infantil, né? Tem aquelas trabalhando coisas. com entretenimento, né? Só que é assim que é visto, as pessoas falam, oh, peraí, tá errado, não sei o quê. Aí quando é com animal, não. É inacreditável, assim, né? Esse segundo texto já tem 2 anos E ele não mudou as falas dele, ele não muda. Ele sempre se denomina como um vegano flexível. Ou seja, ele promove o veganismo como dieta. Como prática. Né? Como uma prática, que ele, de vez em quando, ele dá as escapulidas dele, é isso que ele está falando. Sim. E aí você pegar uma autoridade acadêmica tratando o veganismo desse jeito, é inaceitável. A gente dilui a causa, é por isso também... também... Isso é inaceitável, né? Aí vem o negócio. Isso dilui muito a causa e é por isso que a gente fala do especismo, porque é esse cara que está trazendo o especismo. É um cara que defende a zoofilia, é um cara que defende o uso animal, sim. Olha, pode usar desde que ele não sofra. Eu não sei quem que está medindo o sofrimento do animal. Nem perguntando dá para saber, entendeu? Então, assim, vamos parar de colocar qualquer pessoa que fala qualquer coisa sobre... Vamos ter senso crítico, a gente sempre está falando isso. Aí a gente vem com análise crítica e acha que, vocês... A gente está aqui conversando numa boa, vocês vêm falar que a gente está querendo, sabe, descredibilizar o outro. Não, é tão gostoso fazer isso, não, se vocês acreditam no que o Peter Singer fala, mas é utilitarista, não é vegano, acabou. Acabou, não sou Vocês eu. são vegetarianos que apoiam o utilitarismo aí sobre a causa animal. Gente, isso não é veganismo, isso é anti-vegano. Né? Então, o vídeo é isso, né? Peter Singer, ele é anti-veganismo. Isso não é uma afirmação sensacionalista não é arrogância que a gente está fazendo. Não, é fato. O veganismo diz que a gente não deve explorar o animal independente do tratamento que ele receba. E isso é abolicionista. Falar que pode explorar ainda desde que, isso é anti-abolicionista. Isso pode continuar a escravidão. Bora. Gente, veganismo é abolicionista. Veganismo não tem cálculo matemático. Ele é assim, ponto. É deontológico. É isso. Não é purismo, sabe? É um valor. Não tem como a gente ficar... quando você enxerga o animal como indivíduo, como sujeito, você não fica calculando assim, um modo de poder usá-lo Você simplesmente fala, não posso usá-lo, entende? Então como que uma pessoa dessa vai ser porta-voz de um movimento que já tem as vítimas sem voz, sem representatividade? E aí a gente coloca esse cara como uma representatividade, sabe? Ele não é vegano, ele assume isso. E é muito interessante, porque o que ele defende, o que esse pseudônimo, né, que defende zoofilia também defende, é que falar que algo é inerentemente errado é sempre moralismo. É como se nada fosse completamente errado. Entendeu? Depende, tudo pode ser correto, desde que eu consiga projetar um prazer maior do que o sofrimento que eu vou causar. Ou então, se eu não vou causar sofrimento nenhum, não tem referência moral para aquilo. Eles consideram algo errado só se tiver sofrimento. Vocês percebem? Gente, quem não percebe o problema disso, acho que não consumiu nem arte o suficiente, nem um pouquinho de arte, para perceber como que é importante a gente ir mais a fundo, assim, perceber que existem maneiras muito frias de ser injusto e que não denotam sofrimento ou crueldade. E a pessoa, muita gente fala isso, né? Não, mas assim, explorar sexualmente um animal, ou explorar um animal sem dor, é sempre cruel, né? É sempre cruel.
como que é isso, assim? Como que pegar o ovo de uma galinha que eu achei, que eu nem sei onde a galinha tá, ou que eu achei no mato, é cruel? Não tem como, né? Então, a gente vai falar, não, então tudo bem pegar o ovo. Mas no momento que a gente fala tudo bem pegar o ovo, alguém vai falar, então tudo bem, eu tenho uma galinha para pegar o ovo dela. Não tem como parar esse processo, gente. Não tem como eu falar assim, não, tudo bem fazer uma coisa com a mulher desde que ela não perceba, desde que ela não sofra nada e tudo. E achar que outras não vão sofrer, ou então que eu consigo ter toda a noção da experiência subjetiva dessa mulher, que eu posso fazer alguma coisa que eu sei que ela não está sentindo? Como assim? Como que eu assumo um negócio desse? Né? É pavoroso, assim. Isso denota pra mim narcisismo. A pessoa, sabe, ela acha que ela pode ela pode julgar a experiência subjetiva do outro, assim. Ela mede por ela, né? Pelo que ela vê. Então é muito subjetivo, porque pra mim sofre, né? Mas pra outro não sofre. Então, gente, alguém que não grita pode estar sofrendo mais do que alguém que está gritando, alguém gente. que está chorando está sentindo. Então, a gente vai ficar medindo assim? Ou vai ser mais objetivo? Como medir assim? Né? Exato, senão a gente é novamente uma conversinha que fica falando e os animais perdem, porque a gente está pegando o nosso tempo, nossa energia, todas as nossas ferramentas para ficar falando de uma consequência, de um problema de enxergar animal com subjugação, sabe? Esse tratamento, não tem que tratar diferente, tem que respeitar, entendeu? Our society basically regards animals as things to use, and anything that will make their use more efficient, simpler, easier for people, our society appears to regard as justified. People who say, why should we worry about animals when there's all this human suffering, haven't really understood the first basic point of the animal liberation philosophy, that is the rejection of speciesism, which means the rejection of the idea that human suffering, just because it's human, counts more than animal suffering. That's not the point, isn't whether it's human suffering or animal suffering. The point is, how much suffering is there, and what can we do to stop it? Ele literalmente fala que o especismo é sobre o sofrimento humano não valer mais do que o sofrimento animal. Por que cada pessoa fala o especismo de um jeito e o cara que promoveu o especismo cara, só mostra pra mim, tá a prova de que esse termo está definitivamente desinformando, diluindo, dissipando o movimento vegano. E é interessante porque ele começa o vídeo falando assim, as pessoas veem animais como coisas para usar. Ah, legal, essa é a mensagem vegana. Só que primeiro que ele não é nem vegetariano estrito. E aí ele vai e segue assim, o problema de ver animais como coisas para usar é que a gente causa sofrimento para eles. Entendeu? Não é só que a gente usa eles, ele não para aí, ele quer continuar, porque ele quer focar em sofrimento, ele quer focar em uma das consequências do uso de animais, que não é a causa. Não tem como a gente parar com a crueldade animal, gente, que é consequência, sem parar com o status de mercadoria do animal. Então por que ele está focando na consequência em vez daqui? Porque é mais fácil. Não, porque é mais fácil de aliviar, é mais fácil passar umas leis. Onde? Me mostrem números, não tem. Esse exemplo da castração que a gente usou é um exemplo extraordinário, sabe? Infelizmente, assim, porque a grande maioria até das políticas públicas que são formuladas para ajudar os animais, né, tanto de centros de estudos de biologia quanto de conservação e tal, é sempre pensando no benefício humano. Então, animais são tratados como pragas, muitas vezes, sendo que o ser humano é a maior praga do planeta. Né? Não estou falando pra gente sair deixando as baratas, gente, em casa, os ratos, né, infestarem, não. Mas tem que ter bom senso, assim, para entender que a instituição humana toda, sabe? A humanidade está toda objetificando e escravizando animais. Isso inclui a academia também, e isso inclui a maioria que está falando de ética animal dentro da academia também. Né? Vocês lembram que experimento animal tem até um conselho de ética animal por trás, né? Todas as universidades têm isso. Então, assim, a gente precisa ir muito na raiz. E é lógico que os acadêmicos não vão na raiz, porque senão eles vão perder emprego. Porque é isso. A maioria das universidades são financiadas por exploração animal também, sabe? Em vários níveis. Porque esse discurso de contra-sofrimento é muito confortável, muito simples. Ai, não pode sofrer. Pode usar, mas não pode sofrer, entendeu? Pode usar, mas não pode sofrer. É muito fácil de falar, não pode usar, mesmo que não sofra, para fazer entender, sabe? Que, olha, um indivíduo que experiencia a vida, a subjetividade do mundo, tem personalidade própria, né? Tem o próprio propósito. Então, quando ele fala de sofrimento, é porque o quê? Ele não quer sofrer. Porque ele sabe que o animal sente. Então, ele não quer ver o animal sofrer. Ou seja, ele não quer sofrer. É sobre ele. Então, se eu posso usar, mas eu não posso ver sofrer, entendeu? Então, assim, é nojento. É montar num cavalo com cuidado, com carinho. É roubar o ovo da galinha com cuidado, com carinho.
Que defesa é essa? Para nós que somos veganos, ainda é objetificar o animal. Então é contraproducente ter essa obra, essa pessoa como referência desse movimento. Agora vamos ver um vídeo dele mais atual com uma pergunta bem interessante, assim, né? Que toca muito a questão do bem-estarismo mesmo. Ele que postou, inclusive. É ético comer a carne de animais que tiveram uma boa vida? Do you yourself also think that it is okay to eat meat from animals that have had a good life? I don't want to eat meat from animals, but I do think that the ethical question of whether it is or is not okay is a more balanced one. When you do have animals living good lives, and they would not have existed otherwise, that is, they would not have existed had it not been that the person, the farmer, whoever it is, was going to slaughter them and get some money for the meat or other animal products, then I think there's at least a real question as to whether this is wrong. And so, in the first edition of Animal Liberation, I took a harder line against that and said, you know, you're still harming the animal, obviously, if this animal can be sold commercially. But I now see both philosophical and practical arguments against taking. The practical argument is that we need all the allies we can get against factory farming. Sério mesmo. Então, ou seja, ele não é contra, tá? Essa falação toda, ele não é contra matar um animal que teve uma boa vida. Porque se for para melhorar a vida de outras pessoas, tá tudo certo. Agora, ele acha que a exploração animal a nível industrial é sempre péssimo, entendeu? Então ele ainda está focando, desde a década de 80, em sofrimento sem parar. É engraçado que ele fala assim, antes eu era mais rígido, agora eu sou mais... Não, ele sempre foi exatamente do jeito que ele está falando aqui. Ele sempre foi só contra a escala industrial, ele nunca foi contra a exploração animal em si. E, cara, ao cúmulo de como vocês podem ver, de uma entrevista super recente, que ele afirma que nem comer a carne de um animal, nem matar um animal que teve uma boa vida é algo errado. Enfim, a gente está trazendo essa análise aqui porque não se tem, né? E as pessoas que fazem são muito criticadas, porque como ele já é tido como um porta-voz há muitos anos, de algum jeito, de alguma forma, as pessoas já o têm como um ídolo, é muito difícil criticar ídolos, mesmo com uma análise tão concisa, sintética, objetiva, simples dessa, sabe? Que é só o óbvio. Qualquer pessoa com bom senso que lê o livro vai perceber que ele não está defendendo a libertação animal, né? Não está defendendo que os animais sejam emancipados, que eles deixem de ser objetificados. Está defendendo que sejam explorados sem sofrimento. E aí, quando a gente fala mal dele e traz o especismo, que é um termo que ele promove, falando de sofrimento, não é à toa. A gente não está querendo brigar, a gente não está querendo ser a dona da razão. A gente não está querendo ser a dona da razão, a gente está querendo trazer informação para vocês apenas de quem foca em sofrimento nessa causa não é a favor da libertação animal. Mesmo quando usa esse termo como título de best-seller e ganha autoridade mundial numa causa de justiça da qual ele, na verdade, não é a favor. Não, ainda é chamado, gastam dinheiro para contratá-lo, dinheiro que podia estar sendo levado para santuários. Gente, para promover um cara que é permissivo com zoofilia. Eu não sei que outro tipo de texto que ele precisava ter publicado, cara. Aí no texto dele mesmo, da autoria dele, pode ser que o outro do pseudônimo seja dele também, não sei, né? Não dá para saber quem é. Mas o que é assinado por ele, de 2001, tem uma frase que é literalmente no segundo parágrafo, que é: sexo com animais ainda definitivamente é um tabu, sabe? Ele chama sexo com animais de tabu, tá bom? E aí, mais no meio do texto, ele faz ainda propaganda de de outros artigos ainda que criam permissibilidade para zoofilia também. Esse aqui, olha isso, além do limite da moral, que é isso, assim, é um relativismo moral nojento, assim, que é muito típico de acadêmico, porque é uma gente que frita no racionalismo, acha que pode pensar em tudo, criar fórmula para tudo, sabe? Ficar dissecando tudo, assim, entendi tudo, eu vou arquitetar aqui a natureza, a sociedade, eu sei um plano que vai funcionar toda a economia. Calma lá, a gente pode elaborar teoria, a gente deve procurar soluções e tudo, com humildade, cara. Sabe? E também com firmeza, de entender que tem coisas que são certas ou erradas, sim, e não tem essa. E não de tem que talvez, discutir, tem que ficar discutindo, não. Tipo assim, a moral é burguesa. Vem esses acadêmicos aí de esquerda e ficam falando, a moral é burguesa. Aí vem o burguês safado e fala pra o quê? A esquerda não tem moral nenhuma, né? É um bando de... Pra eles até
criança Gente, pode sim. servir de alguma coisa, né? Se a moral é burguesa, então não dá pra reclamar de racismo, Ah, não pô, dá não pra dá reclamar de homofobia, De nada. não dá pra Não, se reclamar não existe o que é de... moralmente correto e errado, a gente não tem como falar que é um dever respeitar o outro. Acabou. E aí Então eu fica posso fazer qualquer relativo. coisa com a Vê, ela pode fazer qualquer coisa comigo, a gente pode fazer qualquer coisa com os bichinhos, então não faz o menor sentido a gente estar aqui Nada. defendendo ética, entendeu? Não tem lógica. A ética se torna um campo o quê? Recreativo? É Uma moda isso? passageira. É um clube do livro? É isso? Enfim. E ainda nesse texto, é absurdo, do próprio Singer, né? Ele tem um trecho, cara, que ele fala de um jeito, que é o seguinte, já vou ler em português aqui, tá? Alguns homens usam galinhas como objetos sexuais, inserindo seus pênis nas suas cloacas, um canal que serve para todo tipo de dejeto, né, no caso do xixi, cocô dela, e para passagem do ovo. Olha só. Isso geralmente é fatal para a galinha. Em alguns casos, ela vai ser deliberadamente decapitada logo antes da ejaculação, não sei o que. É crueldade, não sei o que. Vocês estão entendendo, cara? Ele descreve uma cena que envolve um sofrimento extremo da galinha quando ela é abusada sexualmente para ir falar que isso tá errado, entendeu? Aí depois... E esse é o texto Heavy Petting, né, de 2001, onde ele... É o primeiro onde ele relativiza não, ele literalmente cria permissibilidade para a zoofilia, né? Porque ele fala disso, ok, esse é errado, tá? Que a galinha sofre pra caramba, tá? Aí ele fala, logo em seguida ele começa, mas sexo com animais nem sempre envolve crueldade. Aí ele vai e fala, ocasionalmente, atividades mutuamente satisfatórias podem ser desenvolvidas. Isso querendo dizer que... Olha o jeito que ele fala, cara. Que nojo. Sabe? Bom, é por isso que a gente sempre questiona o especismo, a gente sempre vai estar trazendo autores, autoras, pessoas, enfim, conceitos, termos que não estão ajudando o veganismo, porque não está. Se tivesse, teria tido uma melhora desde que foi criado e usado, e não teve, pelo contrário. A gente tem um bando de reducionista que fala que é vegano dia sim, dia não, gente que nem sabe o que é veganismo, sabe? E aí vem mais um termo para a pessoa abarcar para dizer que é mais, entendeu? Sou vegana, antiespecista, não sei, sabe, feminista. Então, assim, para, gente, pelo amor. O veganismo é uma coisa muito sólida, muito concreta, que a gente tem que sempre estar na raiz, senão vai ficar à toa. E não é uma questão... quando a gente fala, né, que o Peter Singer ele foi responsável por promover o especismo, e isso faz com que a fonte do especismo já seja muito duvidosa, assim, isso não é um purismo, não, gente. Também não é um ad hominem, como eu já vi algumas pessoas falando. Assim, se a gente vê que um cara que elaborou um conceito teoricamente feminista, ele, na verdade, ele era machista, na verdade, ele falava que até estupro de mulher pode não ser errado, Relativizando a a gente relação. não deveria estar promovendo algo que veio dele. Ah, mas ele fez um trabalho excelente, tal, a gente tem que separar a obra do autor. Olha, em arte eu até acho que isso é debatível, mas em causa de justiça eu acho que não faz o menor sentido. Você cai numa hipocrisia grotesca. E cai até em uma falta de humildade também. Porque se você tem um sinal de que quem popularizou aquilo não presta, né? E aí ele... não, mas o que ele criou presta. Como que você tem certeza disso? Não é que tem que falar não presta, mas... Na dúvida, para que usar? Questiona, né? mais, E, assim, e aí o Ryder, né, que criou o especismo, mesmo o termo especismo, também era um acadêmico, que eu saiba, ele nunca corrigiu o Singer, então continuou nessa questão do sofrimento, até porque ele também é de uma tradição utilitarista. Né? Não só que se preocupa com sofrimento e bem-estar, gente, mas que é obcecado com isso, que acha que a moral só existe sendo medida por aí. A questão é, o termo que o veganismo se refere, moral não é quantificada, não tem como, porque é um conceito que se refere ao dever de respeitar o corpo de alguém. E isso não pode ser relativizado.